Ali no distrito de Aguada Nova, gente. Imagina uma cidadezinha pacata, zona rural de Lapão. Por volta das 18h45, um homem foi morto com disparos de armas de fogo na cabeça. O homem estava ali na calçada, em frente a uma adega, em frente a um bar, né? Muitos conhecem como bar, em frente a um bar. Quando o autor se aproximou numa motocicleta, disparando vários tiros em direção à vítima. Ele fugiu, a vítima foi identificada como Kaique Borges de Nazaré. A Polícia Civil e DPT foram acionados e fazem buscas para localizar o autor. Quero deixar aqui os meus pêsames aos familiares enlutados. Imagine, você não pode mais nem ficar mais nem numa porta mais que acontece esse tipo de situação, gente, triste, em uma cidadezinha pacata, zona rural de Lapão. Às vezes eu tô trazendo o pessoal, Carla, você tá trazendo aqui da Chapada? É Chapada mesmo, viu? Não é Salvador, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, é a nossa região, infelizmente. Vamos ali pra Xique-Xique. Vamos pra Xique-Xique, homicídio então. Também ali na zona rural, por volta das 21h50, a polícia foi acionada para um homicídio na ilha da Champrona, zona rural do município. Segundo informações, após uma discussão durante o consumo de bebidas alcoólicas, o homem foi atingido com uma facada no peito. O departamento de polícia técnica foi acionado para os procedimentos cabíveis. Estavam bebendo, né, segundo informações ali de pessoas, estavam bebendo, começaram a discussão, o homem meteu o facão pra cima, infelizmente culminando na morte desse outro. Quero deixar também aqui os meus pêsames aos familiares e amigos. Vamos ali pra Canarana, uma tentativa de homicídio, infelizmente. Na madrugada, ali por volta de 2h50, o homem deu entrada no hospital municipal após ser atingido por disparos de armas de fogo. A vítima foi socorrida devido à gravidade e transferida para o Hospital Regional de Irecê. Populares relataram que ele estava ao lado do muro de um bar quando foi surpreendido por tiros, vindo de um terreno baldio. O autor dos disparos não foi localizado. Felizmente, essa pessoa, né, foi socorrida e, graças a Deus, não veio a óbito. É ali na cidade de Rui Barbosa. Acho importante, porque foi uma submetralhadora 9mm apreendida ali pela CIP Chapada, povoado ali de Santa Clara, zona rural de Rui Barbosa. As equipes da CIP Chapada se deslocaram para cumprir esse mandado de prisão, quando foram surpreendidos a tiros. Então, durante o confronto da CIP Chapada com esse suspeito, né, ele foi atingido, socorrido, onde foi confirmado o óbito do mesmo após o confronto no hospital. A submetralhadora 9mm foi apreendida e levada para a Delegacia Territorial de Rui Barbosa, bem como um carregador alongado e 9 munições. Do nosso lado, Chapada Diamantina, submetralhadora. Então esse homem ali recebeu a equipe da CIP Chapada a tiros. Os mesmos revidaram a injusta agressão e o suspeito evoluiu a óbito após ser socorrido. Continuando com as informações, a gente sai de Rui Barbosa, aqui da Chapada Diamantina, vamos sair, né, atravessar. Saímos do estado agora, né, Carla? Vamos sair um pouquinho do estado, que foi um final de semana, de fato, de terror. Terror, literalmente, digno de um filme mesmo de terror. Ali em Maceió, o major aposentado da PM de Alagoas, Pedro Silva, de 58 anos, morreu neste sábado 7, após assassinar o filho de 10 anos e o ex-cunhado, o próprio filho de 10 anos, ali no bairro do Prado, em Maceió. Preso em janeiro por agredir a ex-mulher, Pedro havia sido denunciado anteriormente por um dos filhos, que ainda alertou a polícia que ele poderia matar alguém da família. Mesmo custodiado na academia da PM, ele gravou vídeos criticando a própria prisão. E durante uma visita autorizada aos filhos, fugiu por uma porta lateral, fez 5 pessoas reféns e cometeu o duplo homicídio. Ele foi morto por uma equipe do BOPE, que teve que intervir. Porque se não tivesse feito ali o trabalho, ele com certeza teria feito mais vítimas, né? Um belo trabalho ali da equipe do BOPE. Eu sei que é difícil a gente sair de casa para combater o crime, ainda mais quando é por um colega, digamos assim, de farda, né? Então eu quero trazer assim um comentário. A primeira coisa, o caso do Major Pedro, ele expõe 2 feridas. A primeira, a violência doméstica e a fragilidade da instituição que deveria conter o mesmo. Porque ele estava preso
custodiado ali no Presmil, que é o presídio militar. Mesmo assim, ele fez vídeos de dentro do presídio, ali do Presmil, e mesmo assim conseguiu fugir do presídio. Peraí, um presídio... Tudo muito fácil, Tudo né? muito fácil. Um presídio, ele é um presídio para você não ter acesso a celular, a rede social, a nada, a ligação, a nada. E ele teve acesso, provavelmente, a ligações, porque já que fez vídeo... Já que acessou redes, então, há ligações também. E a facilidade dele ter fugido. Não deixa de ser um presídio, Nerisaldo e Débora. Não deixa. A gente ali está custodiada, a pessoa está custodiada, então ela tem que ficar sem celular. Não pode haver essa facilidade. Olha que facilidade. Fugiu de um presídio militar. Olha o tamanho do problema que deu, né? O tamanho do problema que deu. O problema que deu na sequência. Exatamente. A Carlos, colega, eu digo sempre a vocês aqui, eu trago a informação conforme é, e o meu comentário, independente se for ao B, ele vai sair. É uma fragilidade enorme, uma irresponsabilidade, por que não dizer, secretário de segurança aí de Maceió, Patrick, né? Então, assim... Me chocou isso. Peraí, ele fugiu de um presídio. Não, ele estava no presídio militar. Tem certeza? Tenho. E mesmo após as denúncias formais, né? A prisão do agressor à ex-esposa, ele permaneceu custodiado em uma unidade militar que falhou completamente em sua segurança. Com certeza. Isso não tem nem como dizer. Fez os vídeos, assassinou o próprio filho e o ex-cunhado. Outra coisa que me chama a atenção, agora fala-se em surtos, claro. Nós temos que discutir a saúde mental das tropas, né, no geral, não só de Alagoas, mas de todo o nosso Brasil. Mas por que surto? Muitos jornais trazem como surto psicótico. Tem um laudo dizendo que ele já tinha, né, alguma doença mental, algum transtorno, algum transtorno psicológico. Tem um laudo. Então, qual o diagnóstico? Porque a gente precisa parar. A gente precisa parar para ver isso. E a gente precisa parar, sabe o que, né, Elisal? De normalizar. Né? A gente tá revitimizando essa moça. Olha, o próprio filho foi quem o denunciou. Ela foi agredida. Tem um vídeo dele falando que a própria irmã dele, junto com esse filho que está no Canadá, foi quem denunciou a polícia, né? E aí ele vai preso, ele não foi preso imediato, ele foi preso depois, conforme ele fala no vídeo, né? Informações ali dos 7 segundos. Um absurdo isso. E, né, ele foi preso vídeo, depois, gravou vídeo. Tem uma tranquilidade pra fuga. Exatamente. Aí os filhos são autorizados pra você ver a mulher. Não, eu vou deixar. Foi autorizado a ver esse filho. Então ele pegou não só esse filho de 10 anos, tinha um outro filho menor de 2, 3 anos de idade também. Que graças a Deus e a intervenção ali do BOPE, ele não assassinou, né, a ex-mulher, essa outra criança, esse outro filho. Ia morrer todo mundo ali. Ia morrer todo mundo. Então a gente não pode normalizar. É surto, tá? Se for surto, tragam os laudos. Mas a gente tem que ver que essa agressão, ela começou antes. As medidas teriam que ser feitas antes. Mas não, ele foi preso depois, ele teve toda a liberdade ali no presídio militar, nenhum presídio militar ali no Presmil, de gravar vídeo, de dizer que estava errado a prisão dele, enfim. Saiu, fugiu, né, sem ali nenhuma resistência, porque se você for fugir de um presídio aqui, você vai tomar bala. A verdade é essa, você vai tomar bala. Você não consegue sair tão tranquilamente. Saiu ali tranquilamente, pegou o carro, foi até a residência da ex, fez os reféns, matou o próprio filho de 10 anos e o ex-cunhado. Gente, isso precisa ser debatido também dentro das instituições. E deixar os meus pêsames aqui a esses familiares das vítimas.